Boa tarde, meu nome é Maurício, do canal Poder da Solitude, e hoje eu queria falar sobre a relação entre Xuxa e Marlene Matos. Será que a Marlene Matos é uma pessoa tão má assim como a Xuxa está tentando pintar ela? Será que ela é esse monstro que a Xuxa tenta mostrar constantemente? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar do caso, da Xuxa com a Marlene Matos. O interessante é sabermos se a Marlene Matos foi uma pessoa má ou não na vida da Xuxa. Interessante que tem um ditado que diz o seguinte, as pessoas não dão aquilo que esperamos dela, mas as pessoas nos dão aquilo que exigimos dela. O interessante é que você só pode cobrar de uma pessoa aquilo que ela pode dar. Nada melhor do que uma pessoa, na verdade, para fazer isso, do que um mentor. Um mentor, quando ele vê o seu pupilo em determinada área, ele vê que essa pessoa tem grandes possibilidades de crescer. Mas interessante que para crescer, na maioria das vezes, requer dor, requer sofrimento e requer disciplina. Hoje em dia nós estamos tão influenciados pela cultura woke, na verdade, que qualquer tipo de exigência é um tipo de afronta, Ou seja, a pessoa tem que aceitar aquilo que eu sou e aceitar aquilo que eu tenho que oferecer sem ser cobrado. Então, hoje em dia, você cobrar uma pessoa se tornou uma espécie, na verdade, de ofensa, O interessante é que, se olharmos pelo histórico da Marlene Matos na Globo, na década de 80, 90, ela ficou num meio de comunicação muito poderoso, um meio que era totalmente regido por homens. Então, a Marlene Matos, ela foi obrigada, na verdade, a agir com pulso e com firmeza para gerar, ou então para gerir uma equipe. O interessante é que, da cultura brasileira, as pessoas, elas veem, por exemplo, a cobrança, na verdade, como uma espécie de afronta, e que isso magoa. Mas se verificarmos na vida, tudo aquilo que fere, essa mesma dor, ela pode ter a propensão de fazer crescer ou de fazer desistir. Se a dor, ela não se tornar mãe, do sucesso, ela se tornará pai do fracasso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas até mesmo se justificam pelos seus sucessos na vida, pelo tanto, na verdade, em que foram cobradas. Há uma frase de Platão que diz: a excelência não é um feito, e sim um hábito. Nós somos aquilo o que costumeiramente fazemos ou repetimos. Então, você só pode cobrar excelência, de uma pessoa se essa pessoa tem algo para oferecer. Ninguém, na verdade, chuta cachorro morto, na verdade. Ninguém vai tirar a água da pedra. Então, algumas pessoas têm uma probabilidade enorme de se evoluir. Se olharmos, por exemplo, tanto na cultura grega quanto na cultura japonesa, interessante, as crianças eram costumeiramente, a se dar com as adversidades da vida, os problemas referentes à vida, porque visto que nesse período, tanto no Japão feudal como na Grécia Antiga, a cultura da vida era muito média, as pessoas viviam de 30 a 40 anos, não tinha tecnologia suficiente, mas as pessoas eram acostumadas a viver com a dor, a conviver com a dor e se superar mediante a dor, Interessante que tem até uma frase de Nietzsche que diz que se um demônio, na verdade, pudesse chegar perto de você e lhe disser se você gostaria de repetir tudo aquilo que você repetiu, se a experiência que você teve outrora você gostaria de ter de novo. Isso cabe mormente a cada um responder mediante o seu histórico de vida. Mas se verificarmos, se a dor ela não servir de um impulso, na verdade, para
fazer você crescer, vai fazer você se lamentar. Então hoje, em questão do politicamente correto, nós estamos enfrentando uma crise muito grande, porque a geração que está ficando muito cristalizada. As pessoas de aço estão indo embora, nossos preceptores, nossos pais, nossos avós, e estamos deixando, na verdade, uma geração que não sabe lidar com os problemas e com as adversidades da vida. A Xuxa, ela conseguiu ser o que ela se tornou graças a Marlene Matos. Mas por que a Marlene Matos, ela disse que se dependesse dela fazer a mesma coisa, ela faria outra vez? Porque ela viveu numa época diferente, em que a excelência é cobrada todo dia, que você tem que dar o melhor. Isso partindo de uma mulher, né? Interessante que, se verificarmos o histórico dela, que até eu não sei muito bem, que ela trabalha com a Xuxa desde a Rede Manchete, ela sempre cobrou da Xuxa o melhor que a Xuxa poderia dar. Então, quando a Xuxa foi para a Rede Globo, o que ela fez? Cobrou ainda mais excelência. O interessante no caso da Xuxa com a Marlene, a tristeza é que a Marlene exigia demais. Ela mesma fala, né, até para a própria Xuxa, que a vida não é como você pensa, a vida não é um conto de fadas. E na verdade ela disse com bastante propriedade. Por quê? Porque nós temos um ideal de vida, e esse ideal de vida, né, ele se bate de frente com as vontades que não dependem da nossa. Então o mundo toda hora te contraria, as pessoas com que você se relaciona no trabalho te contraria, né? As pessoas que estão um grau acima do seu, né, no seu trabalho, ou numa escala inferior, também te contraria. Então, se as adversidades não servir para você crescer, nunca mais você seria ninguém. Então, a Xuxa, no caso, ela deve muito a Marlene Matos. O interessante é que hoje em dia as pessoas olham, na verdade, o sofrimento, não olha o propósito que tem, que pode ser gerado desse sofrimento. Como eu posso explicar isso? Por exemplo, se você tem um propósito na vida, você tem uma adversidade, do que você deve se centrar? Naquilo que você quer ou na dor que você sente? A vida, ela costuma traumatizar todo mundo. Ela traumatiza a mim, traumatiza vocês que estão vendo, né, e ouvindo esse vídeo. Então a vida costuma criar, na verdade, fissuras na nossa alma, no nosso ser, que nós carregamos traumas desde a infância. E não foi diferente com a Xuxa, e também não foi diferente com a Marlene Matos. A Marlene Matos, ela teve muito mais maturidade a lidar com a vida do que com a Xuxa. A Xuxa, ela pegou a Xuxa praticamente, né, desde a sua adolescência, praticamente, né, quando começou a trabalhar com ela na Rede Manchete. Mas o interessante é que ela foi talhando a Xuxa para a Xuxa verificar que a vida não está de acordo com os seus desejos, com as suas vontades, e ela mesma disse que manipulou a Xuxa porque ela tinha que manipular. A questão que eu estou elaborando aqui para vocês não é questão de falar se isso é lícito ou não, mas se a dor não fazer você se tornar o seu melhor, com certeza tirará de você o seu pior. Se algumas pessoas, né, fossem guiadas totalmente pela dor, não negando que ela existe, porque a vida há contrariedades, nós nunca teremos, por exemplo, Cal Brashear, que foi o primeiro marinheiro negro, né, da Marinha Americana. Você nunca teria Vivian Thomas, o primeiro médico negro, né, a trabalhar com o coração, né, que ele foi até discípulo de Alfred Blaylock. Você também não teria Jesse Owens, que enfrentou o racismo e se tornou um dos maiores corredores dos Estados Unidos. Você não conheceria jamais Ben Carson, né, que é uma pessoa, por mais que sofreu racismo, ele pegou essa dor e ele descobriu o dom que tinha, e pela adversidade ele resolveu se superar, e com isso ele se tornou a primeira pessoa negra a realizar, né, a operação de gêmeos siameses no mesmo Instituto John Hopkins. Então, qual é a mensagem que eu quero tirar a partir disso? Porque se a dor não fazer, por exemplo, você se tornar na verdade a sua mãe, ela fará, né,
se tornar o pai do seu fracasso. Então, a adversidade todo mundo tem, não posso negar, né, os traumas que a Xuxa também teve em relação a Marlene. Mas a Xuxa, ela deixou de verificar também, né, por exemplo, de outras pessoas que ela se relacionava também e que criaram profunda antipatia, né, por ela. Mas isso não veio ao termo. Eu quero me sentar apenas nesse termo, né, da pessoa se desenvolver. Tem uma frase de Píndaro que diz: torna-te aquilo que és, e você somente se tornará aquilo que você é mediante a adversidade. Porque se a gente não tirar praticamente um ensinamento das adversidades que enfrentamos na vida e saber lidar com isso, na verdade nós seremos um eterno, né, pessoas que serão eternos fracassados, porque só sempre estarão reclamando: ah, porque a culpa é porque eu sou negro, a culpa é porque eu sou baixinho, a culpa é porque eu sou gordo, né? E muitas pessoas tiraram disso, né, tiraram o ensinamento da sua desvantagem, né, e se tornaram senhores da sua história. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, né? E até a próxima.